Olá, tudo bem? Boa tarde. Está começando mais uma edição do programa Fim de Tarde TV Agro. E hoje nós vamos ver como é que fechou o mercado do agro nessa sexta-feira, o dia em que o Brasil foi eliminado pela Croácia. E eu começo falando sobre o mercado do boi gordo. A maioria das praças brasileiras manteve as suas cotações estáveis no mercado físico do boi gordo. Apenas duas praças, Pará e Tocantins, apresentaram ajustes negativos na arroba, devido às dificuldades logísticas por causa do excesso de chuvas. Em São Paulo, a arroba do boi comum se manteve aí na casa de 287, 288, alguns casos 290, e o boi China chegando a R$300. Na B3, o contrato com vencimento para este mês de dezembro fechou em R$ 295,15, com ajuste negativo de 0,5%. No mercado internacional, a flexibilização das políticas Covid-0 na China foi vista com bons olhos, mas o mercado da carne bovina ainda não registrou efeitos imediatos. Mas as expectativas são positivas para as próximas semanas. Provavelmente vamos ter aqui alguns ajustes positivos. E agora eu vou comentar sobre a Selic, a taxa Selic. Apesar do repique recente na inflação, o Banco Central não mexeu nos juros. Por unanimidade, o Comitê de Política Monetária, o Copom, ele manteve a taxa Selic, juros básicos da economia, em 13,75% ao ano. A taxa continua no maior nível desde janeiro de 2017, quando também estava em 13,75% ao ano. A decisão já era esperada pelos analistas financeiros. Essa foi a terceira vez seguida que o Banco Central não mexe na taxa, que permanece nesse nível desde o mês de agosto. E agora eu vou dar um giro pelo mercado do milho. O mercado do milho está aquecido, hein? Principalmente com a entrada da China. Já entrando em clima de final de ano, a saca, vamos dizer assim, se estabiliza nos R$ 86,00 no mercado físico, lá em Campinas, em São Paulo. Quem é quem baliza o preço do milho? Com o câmbio relativamente estável, agora nesta quinta e sexta-feira, o mercado futuro do milho fechou o dia em território positivo na B3, apoiados na movimentação de alta em Chicago, valorizando 0,34% o contrato para janeiro do próximo ano, que encerrou o penúltimo pregão regular da semana, a R$ 87,60 a saca com 60 quilos. E agora vamos ver como está a situação de Goiás em relação ao abate de bovinos e suínos. O estado de Goiás, ele alcançou a terceira posição entre os estados que mais abateram bovinos no terceiro trimestre deste ano. E de acordo com o IBGE, a produção goiana somou 843.800 cabeças abatidas de julho a setembro deste ano. E esse resultado ele representa 10,8% em relação ao mesmo período de 2021, claro, maior, e de 18,5% quando comparado agora ao trimestre anterior. No caso dos suínos, Goiás ocupou a 8ª posição no ranking nacional, com 506.600 cabeças abatidas no terceiro trimestre de 2022. Sobre o mesmo período do ano passado, o aumento foi de 4,7%. E o programa de hoje, o Fim de Tarde TV Agro de hoje, chegou ao fim. Esse programa ele tem o apoio de Campo Rações Nutrição Animal, Estância Bahia Leilões, Planalto Máquinas Agrícolas, Revendedora Valtra e também da Nutroeste Nutrição Animal. E agora, na segunda-feira, dia 12, às 7 horas da manhã, você tem o programa Agronegócio. E para você assistir ao vivo, é só entrar no nosso site www.tvagro.com.br.
Nós estaremos de volta na próxima segunda-feira, às 18 horas e 30 minutos. Um grande abraço, um bom final de semana e até lá.